Mais uma vez, o assunto Porta dos Fundos veio à tona, está aí nos principais jornais do país. Como já foi demonstrado, o grupo humorístico Porta dos Fundos sofreu um atentado à bomba no seu escritório, né? Só tinha o vigilante lá, que também correu risco de vida, mas a questão é que hoje, 26 de dezembro, um grupo de integralistas se apresentou como responsável pelo atentado, inclusive mostrou as imagens. Para quem não tem ainda noção sobre o que significa o integralismo foi um grupo nazista criado no Brasil a partir do período do Getúlio Vargas. Esse grupo integralista é um grupo fundamentalista, reacionário, nacionalista, que defende o tripé Deus, Pátria e Família, que vê o mundo a partir dessa perspectiva, Deus, Pátria e Família, conforme que eles pensam que seja Deus, que seja Pátria e que seja Família. Quem não se encaixa no pensamento dos integralistas, dos nazistas e fascistas, na verdade a característica é do nazismo e fascismo, porque o grupo integralista segue o viés nazista e fascista que aconteceu já na nossa história mundial. Na Itália, o fascismo com o Benito Mussolini e na Alemanha, o nazismo com o Adolf Hitler. Esse grupo integralista ele passou a seguir os princípios nazistas. E nesse momento nós vivemos um momento de intolerância muito grande, intolerância política, religiosa, intolerância à diversidade, aos gays, às lésbicas, aos pobres. Temos um momento muito tenso que vem cada vez mais se fortalecendo. E se fortalece principalmente com o aval da sociedade. E eu explico por quê. A partir do momento que não há uma reação da sociedade em relação à ação terrorista e fascista, o grupo, as pessoas se fortalecem. A intolerância fascista se expande dessa forma. E foi assim que o nazismo na Alemanha chegou a matar, inclusive, mais de 6 milhões de judeus, a perseguir negros, homossexuais, pobres, inclusive pessoas deficientes. Vivemos um momento muito difícil de intolerância e é uma questão muito séria que não vai passar se não houver uma reação da sociedade e do Estado. O Estado, com os seus agentes responsáveis, precisa identificar os responsáveis pelo crime que cometeram, nesse caso do atentado ao Porta dos Fundos, e punir os responsáveis para que não surjam também novos grupos e para que não façam também novas ações fascistas. Interessante você que está vendo esse vídeo pensar o seguinte: por que é que acontecem ações de intolerância dessa forma? Digamos que você diz, mas o Porta dos Fundos feriu os ideais cristãos. O Porta dos Fundos fez um Jesus gay, por exemplo. Bom, mas isso é o suficiente para aceitar atos de intolerância, inclusive ataques terroristas contra a vida, por exemplo, contra os direitos, contra a diversidade? Isso não. Numa democracia é preciso respeitar a diversidade. E democracia não significa você fazer o que bem quer. Por exemplo, se você não tem noção do que aconteceu, vai dizer o seguinte: mas estamos numa democracia, cada um pode fazer o que quiser, disser o que quiser. Bom, então, se estamos numa democracia, o Porta dos Fundos é um grupo humorístico e está atuando com a sua arte. Agora, desrespeitar a vida, de respeitar as pessoas, chegar ao ponto de atacar as pessoas, aí já é um caso seríssimo. A humanidade ela já demonstrou como os atos de intolerância podem levar a coisas absurdas, como foi o fascismo e o nazismo, as ditaduras militares, e não podemos ver isso como normal. Por isso que os responsáveis, os agentes do Estado, por exemplo, os juristas, os magistrados, os agentes do Estado
devem punir os responsáveis. E já várias coisas aconteceram e ainda acontecem, inclusive com o representante máximo da nação, defendendo a tortura, por exemplo, a intolerância, se mostrando homofóbico, desrespeitando as diferenças. Então, esses atos de intolerância que surgiram principalmente a partir do impeachment da presidente Dilma, do golpe que derrubou a presidente Dilma, com as eleições que levou ao poder um presidente intolerante e autoritário e com características fascistas, isso que dá aval para que essas coisas possam ocorrer e ocorram cada vez mais se não houver punição para os culpados. Não podemos ver como normal coisas desse tipo. Eu sei que os religiosos que se sentem magoados, que não concordam com o que o Porta dos Fundos fez, até de certa forma acha até bom, pode achar até bom. Mas isso é um ato de intolerância, de desrespeito, que inclusive coloca em risco a vida das pessoas. Pense bem, o fundamentalismo religioso não leva à construção do bem e da paz social. Somente a intolerância vai aumentando cada vez mais o ódio e criando um clima de guerra no país. Repito, é preciso que os responsáveis sejam punidos e é preciso você que está vendo esse vídeo saiba o que significa o fascismo, quais suas características e como ele se apresenta na sociedade. E se você não tem noção ainda do que significa isso, ele se esconde por trás de Deus, da religião, da noção de família e da noção de pátria. Esses grupos, ou pessoas, ou indivíduos, se sentem no direito, inclusive, de agredir e até de tirar a vida dos outros que pensam diferente. É uma situação gravíssima. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber nossas novidades. Compartilhe e divulgue os nossos vídeos. Também dê a sua opinião. É muito importante que você dê a sua opinião sobre o nosso canal, sobre os nossos vídeos. Até mais.